A luta pela pureza contra a lascívia e a luxúria. Certa vez ouvi de um pregador que tudo em nossa cultura aponta para o mesmo lugar. Músicas, novelas, programas, cinemas, propagandas, moda, tudo está apontando para a mesma direção. Sexo, sexo, sexo. Nosso mundo caído tem verdadeira obsessão pelo sexo, mais propriamente pela imoralidade sexual, visto que o pecado visa a maior perversão de tudo que Deus criou. Sendo assim, faz-se necessário que nos engajemos em uma intensa luta para proteger nossa pureza. Nesse primeiro texto da série A Luta pela Pureza, trataremos da lascívia e da luxúria, que são pecados sexuais da mente, aqueles que são consumados na imaginação, no íntimo do nosso ser, e por serem pecados ocultos, pouco se fala, de modo que passam quase despercebidos e raramente se expõe e se exorta a respeito. E estando encobertos, permanece no íntimo, maculando e degradando a consciência. Os pecados sexuais da mente têm por objetivo levar de alguma forma a sua prática externa, porque todo pecado é um processo, e uma vez que tenha nos vencido em nossa mente, ser praticado externamente é só uma questão de tempo. Antes de continuarmos, no entanto, preciso deixar claro que sentir desejos sexuais não é pecado. Pode se tornar pecado o que você fará com seus desejos. Muitas pessoas têm uma ideia um pouco deslocada do que significa pureza sexual na Bíblia. E pensam que ser pura sexualmente é simplesmente não praticar sexo antes ou fora do casamento. Mas o ensino bíblico quanto à pureza nessa área não se restringe meramente à proibição dessas práticas. Nosso Senhor Jesus Cristo, quando ministrou as célebres palavras que ficaram conhecidas como Sermão do Monte, a certa altura passou a ensinar o verdadeiro significado e a correta aplicação do mandamento que proíbe o adultério. Ele disse: Vocês ouviram o que foi dito, não adulterarás. Mas eu lhes digo, qualquer que olhar para uma mulher e desejá-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Mateus 5, 27, 28. O Senhor está expondo a verdadeira interpretação do sétimo mandamento, que havia sido distorcido pelos escribas e fariseus. Ao redefinirem seus termos, limitando suas aplicações de modo que se tornassem mais fáceis de serem obedecidos. Diziam eles que somente o ato físico caracterizaria o adultério. No entanto, o Senhor Jesus mostra que o mandamento requer a submissão tanto do corpo quanto da mente, pois Deus reivindica o governo sobre todos os aspectos das nossas vidas, incluindo nossos pensamentos, motivações e desejos. Jesus está condenando nessa passagem a lascívia e a luxúria, que são desejos da cobiça com conotação sexual, que fazem alguém cometer em sua mente não apenas adultério, mas qualquer outro tipo de pecado sexual, como fornicação, prostituição, homossexualismo e outros. São desejos sexuais projetados na mente e alimentados pela imaginação que flui pelos recônditos mais sombrios de nossa natureza corrupta. A luxúria e a lascívia nas mulheres, entretanto, é percebida de um modo um pouco diferente dos homens. Conforme explica Joshua Henrys, a luxúria do homem o leva a separar o corpo da mulher de sua alma, mente e pessoa, e a usá-la em busca do seu prazer egoísta.
Talvez a mulher sinta a tentação de uma maneira similar, mas parece que a luxúria não alcança de maneira tão natural. O que alcança de maneira natural é o desejo de intimidade. Então, quando vê um homem sedutor no anúncio publicitário, pode sentir-se tentada a fantasiar com a ideia de ter uma relação sexual com ele. Mas o mais provável é que esta tentação se encontre arraigada numa fantasia de relacionar-se com ele, na qual o prazer físico é um ponto secundário. Diante de seu desejo de tentação, apaixonada e intimidade emocional. Ele ainda cita um comentário de uma senhora que diz: se um casal caminha pela rua e os dois veem um anúncio publicitário muito sedutor, os dois podem se sentir tentados pela luxúria, mas de diferentes modos. O homem se sente tentado pelo prazer sexual com a mulher do anúncio, enquanto nós mulheres desejamos parecer-nos com a mulher do anúncio, porque sabemos que isso é o que querem os homens. As mulheres são tentadas pela lascívia e luxúria ao se exibirem para serem desejadas pelos homens. Isso pode estar presente na mente de uma mulher, fazendo-a imaginar situações em que ela é vista e sexualmente cobiçada por algum homem no qual ela tenha algum interesse, extraindo assim algum prazer desses pensamentos. É importante destacar aqui que não é luxúria sentir-se atraída por um homem ou um homem por uma mulher. A questão é como lidamos com essa atração. O pastor Joshua ainda nos orienta quanto a isso. Não é mal fixar-nos em uma pessoa atrativa, mas é pecado desvesti-la com os olhos ou imaginar o que seria possuí-la. Um pensamento sexual que salta em sua mente não é necessariamente luxúria, mas logo pode se converter nela, se o acolhemos e nos fixamos nele. Tudo à nossa volta nos incentiva a nos demorar em pensamentos lascivos e tirar deles todo o prazer possível. Filmes com romances doentios ou irreais nos dizendo que precisamos de um amor que nos devore, propagandas com mulheres sensuais, nos assegurando que precisamos ser sexy, pois esse é o caminho para sermos o centro das atenções e o objeto de desejo dos homens. Erroneamente, essas coisas são vistas como comuns e benéficas, porque fazem bem para nossa estima e para nosso ego. São tantas sugestões e muitas são sutis, que se passam como inofensivas, mas que estão, na verdade, aos poucos, abrindo a porta da fortaleza que deveria proteger nossa pureza. Deus abomina esses pecados e, por essa razão, devemos levá-los muito a sério e sermos diligentes em nossa luta contra eles. Depois que o Senhor Jesus deu a interpretação e a aplicação correta do mandamento que proíbe o adultério, abrangendo o estado da mente, ele diz que, se o seu olho direito o fizer pecar, arranque-o e lance-o fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. E se sua mão direita o fizer pecar, corte-a e lance-a fora. É melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Mateus 5, 29 e 30. É óbvio que o Senhor não está aconselhando uma automutilação, mas ele usa essa linguagem chocante para transmitir o ensino da mortificação, que é o processo de enfraquecimento e retirada do vigor e poder do pecado em nós. Com isso, ele sugere que medidas drásticas sejam tomadas para que possamos lançar fora algo que nos leva a pecar. No caso específico aqui, o pecado da lascívia e da luxúria. Isso pode significar